Salmo 123, assim diz a palavra do Senhor. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar? Ó Deus bendito, ajude-nos, ó Pai, a compreender com a Tua palavra a vontade do Senhor para as nossas vidas e a maneira, ó Deus, como podemos resistir ao escárnio dos homens, ó Deus, diante deste mundo em trevas e diante dos grandes desafios que este mundo representa para aqueles que temem o Teu nome. Ajude-nos, ó Deus, a aprender com a Tua palavra, interioriza em cada um de nós a Tua vontade, ó Deus, e que o Teu Espírito nos capacite a vivê-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como lidar com aquilo que nos ameaça? Como lidar com aquilo que nos ameaça? É certo que como cristão, esse mundo é uma grande ameaça para você, é uma grande ameaça para todos nós. Porque tudo nesse mundo funciona às avessas da vontade de Deus e obviamente então contrário àquilo que o Senhor te chama a viver, que o Senhor nos chama a viver. A cultura desse mundo ameaça aquilo que aprendemos que devemos viver de acordo com a palavra de Deus. A cultura desse mundo ameaça o modelo que nós aprendemos de família, o modelo que nós aprendemos de trabalho, o modelo que nós aprendemos a respeito do propósito da nossa existência, que é viver para a glória de Deus e não de forma hedonista para o nosso próprio prazer. A política desse mundo afronta o governo de Deus. A falta de segurança, de educação, a falta de plausibilidade nas relações nesse mundo ameaçam a nossa vida. Se você for olhar de forma bem criteriosa, as tuas redes sociais ameaçam a sua vida de cristão. Se você observar bem o que está passando na televisão, e não importa em qual canal, o que está passando lá ameaça a sua vida e o bem-estar da sua alma e do seu coração. Mesmo que seja uma partida de futebol, mas que nos intervalos ou nas faixas periféricas, propagandas serão mostradas que vão ferir a sua maneira de viver, a sua ética, a ética aprendida da palavra de Deus. E não importa o que você faça, mesmo que você ligue apenas um rádio e ouça as propagandas, ou que você simplesmente abra um jornal e leia um jornal, tudo da maneira como o mundo vive ameaça a sua vida. Escarnece daquilo que nós acreditamos, zomba do nosso Deus, zomba daquilo que nós aguardamos e esperamos. Experimente falar no Facebook que você almeja o céu e que você tem certeza de que vida perfeita somente lá. Você vai ser zombado pelos homens. Você será ameaçado dentro do seu trabalho se você começar a falar de Jesus. Algumas pessoas, e especialmente essa semana, eu estava recebendo na minha casa alguns botijões de gás, e a pessoa que estava me entregando me conhece da internet e falou: olha pastor, se eu fizesse o que você faz nas redes sociais, opinando como você opina politicamente, eu não ia conseguir vender um bujão de gás, porque ia interferir fatalmente nos meus negócios. E eu disse para ele: você acha que comigo é diferente? Porque a maneira como o mundo ameaça aquilo que nós acreditamos, e quando você expõe o que você acredita, você também se torna uma ameaça para o mundo. E esse conflito existe desde a época do Antigo Testamento, existe da época dos reis, como o rei Davi, como o rei Ezequias,
como a época do governador Neemias, existe da época do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus, falando sobre o seu ministério, ele diz: eu vim colocar pai contra filho e filho contra pai. Eu vim dividir pela espada esse mundo. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Por quê? Porque os princípios da palavra de Deus, eles sempre serão uma ameaça para esse mundo, como a cultura desse mundo sempre será uma ameaça para a minha e para a sua vida de cristão. E então a pergunta nesta manhã é: como você lida com as ameaças? Como é que você lida com aquilo que ameaça a sua vida, a sua alma e a sua fé? O texto nosso é esse texto do Salmo 123, e este Salmo 123, ele tem pelo menos dois contextos em que ele cabe perfeitamente. Como é muito difícil a gente identificar exatamente o contexto de um salmo, é sempre bom que você opte por aquilo que é plausível, por aquilo que você pode provar. E existem pelo menos duas ocasiões em que esse salmo, ele faz todo sentido na boca de quem estava vivendo lá. Ou provavelmente Davi escreveu isso daí, pensando naquilo que, de forma até profética, ele estava antevendo o que iria acontecer. Mas esse salmo cabe perfeitamente em pelo menos duas ocasiões. Uma das ocasiões está registrada lá em Isaías, capítulo 36 e 37, quando os assírios, na pessoa do rei Senaqueribe, vieram contra Judá, especialmente contra Jerusalém, e eles avançaram com seus exércitos para fazer um cerco em Jerusalém, e mandaram um mensageiro à frente, um homem chamado Rabzaque. E esse Rabzaque, ele chega próximo aos muros de Jerusalém, e ele começa a zombar de Deus. E ele começa a zombar do povo de Deus, da confiança que o povo de Deus tinha no Senhor. E estas zombarias você vai encontrar nos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 36. E depois no capítulo 37 você vai encontrar o rei, juntamente com o profeta Isaías, clamando a Deus por socorro e por uma resposta. E o próprio Deus diz: pode deixar que eu vou ferir estes homens, que eu vou colocar um espinho neles, eles vão morrer. Deus fala a respeito deles: eu vou colocar um anzol no nariz deles, e eles terão que seguir o meu mandato. Pelo caminho por onde eles vieram, eu os farei voltar, o Senhor disse. E não só os fez voltar, mas o Senhor os matou. 185 mil numa noite morreram sem saber por quê. E ninguém sabia porque eles tinham morrido, mas o Senhor desbaratou essa tentativa de Senaqueribe de vir na época do rei Ezequias. Uma outra situação em que esse texto cabe perfeitamente é uma situação que nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras. É a situação em que, depois do exílio babilônico, Esdras e Neemias voltam para Jerusalém para reconstruir os muros e reconstruir a cidade. E quando eles retornam, existem lá os vizinhos de Jerusalém que zombavam e tentavam a todo custo impedir que aquela obra fosse feita. E esses vizinhos escarneciam do Senhor de Judá. E eles diziam, tanto para Esdras como para Neemias e como para as gentes de Judá, eles diziam: esse Deus que vocês estão querendo voltar a adorar, que vocês querem reconstruir o templo para louvá-lo, ele os fez opróbrio das nações e vocês querem adorá-lo. O Deus que vocês servem deixou com que a cidade de vocês ficasse em ruína, e vocês ainda vão continuar confiando nesse Deus. E eles zombavam e eles escarneciam. Enquanto isso, Esdras tentava reconstruir a vida de adoração, a cultura, a cerimônia de adoração a Deus que aquele povo tinha, e Neemias tentava reconstruir a vida civil do povo, e ambos tinham o mesmo propósito de fazer aquilo para a glória de Deus, como uma obra do Senhor. Então eles insistentemente oravam e chamavam o povo para orar e confiar em Deus, e para não deixar que as ameaças daqueles vizinhos colocassem medo no seu coração. E duas expressões são extremamente usadas, tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias. A primeira expressão, a mão de Deus. Neemias e Esdras usam isso o tempo inteiro. E a mão de Deus estava conosco, e a mão de Deus era conosco, e a mão do Senhor nos ajudou. Eles usam isso insistentemente. Por isso que talvez o Salmo 123 tenha sido escrito nesta ocasião, ou tenha tido como contexto esta ocasião, e o salmista estava em outro tempo escrevendo, mas escrevendo algo que serviu perfeitamente para o contexto de Neemias e também para o contexto do rei Ezequias. A questão é
E este salmo, ele não serve apenas para eles, mas ele serve para nós também. Porque este salmo é um salmo para ser lido e para nos ensinar como reagir diante das ameaças que nós sofremos, principalmente ameaças por causa da nossa fé. Uma outra expressão que nós encontramos nesse texto também, que nos remete muito para Neemias e Esdras, é o Deus dos céus, ou o Deus que está nas alturas, o Deus que está no trono, o Deus que se assenta no trono. Essa expressão aparece também várias vezes no livro de Esdras e várias vezes no livro de Neemias. Você vai encontrar isso lá no capítulo 1, versículo 2 de Esdras, capítulo 5, capítulo 12, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 7. Você vai encontrar essas expressões sendo repetidas muitas vezes. E então, o que nós entendemos disso é que este salmo, ele é para ser usado e ele nos remete a uma situação em que nós estamos sendo ameaçados. E o que este salmo nos ensina então? Quando você lê lá, você percebe aí de cara que é uma oração. Veja lá. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. É uma oração que está sendo feita diante de ameaças. Portanto, diante das ameaças, ele está buscando socorro no Senhor. Ele está buscando algo em Deus. E essa busca é o grande ensino para o nosso coração. Onde nós buscamos socorro diante das ameaças desse mundo, das ameaças que sofremos por causa da nossa fé? Em primeiro lugar, busque pela fé o trono de Deus. É isso que esse salmista está nos ensinando. É isso que Neemias fez, é isso que Esdras fez, é isso que o rei Ezequias fez junto com Isaías no seu tempo. Busque pela fé o trono de Deus. E é importante a gente usar essa expressão e entender o que é isso, o que é buscar o trono de Deus. Se você observar no próprio livro de Salmos, muitas vezes esta expressão, o trono de Deus, ela vai aparecer. E antes que a gente consulte esses textos, é interessante lembrar também que quando ele eleva os olhos aos céus, esta expressão que é muito repetida na Bíblia, é uma expressão de dependência e de contínua busca pelo socorro do Senhor. Algo que às vezes nós nos esquecemos de fazer na nossa vida. Se você ler, por exemplo, o Salmo 25, versículo 15, diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Quando é que nós devemos voltar os nossos olhos aos céus e clamarmos pelo socorro do Senhor? Continuamente. Buscar o trono de Deus não é alguma coisa para uma ocasião ou outra na nossa vida, mas buscar o trono de Deus, buscar o socorro no trono do Senhor, deve ser algo que acontece de contínuo na nossa vida. É na hora que nós acordamos e vamos sair de casa, nós devemos buscar o trono do Senhor, elevar os nossos olhos aos céus e clamar ao Senhor, que Ele nos ajude. No meio do nosso dia, durante o nosso trabalho, ao enfrentarmos a cultura desse tempo, talvez até antes de sentar com seu filho para ter um momento de entretenimento na frente da TV, fosse ideal que você desligasse a televisão e orasse e pedisse ao Deus dos céus que guardasse a mente e o coração do seu filho e a sua também. Porque nós estamos constantemente na nossa fé sendo ameaçados pela cultura do nosso tempo. Melhor fosse que nós nem gastássemos tempo com essas coisas, porque certamente nelas vão trazer algum tipo de dano para o nosso coração. Mas o salmista, ele busca o trono de Deus pela fé, e ele então nos repete uma lição, uma história que está contada em todo o livro de Salmos. Eu vou citar para vocês, não todos, mas vou citar alguns textos do livro de Salmos que nos fazem lembrar do trono de Deus, para você ver o quanto os salmistas entendiam a necessidade disso. E um outro aspecto importante sobre isso é que a gente normalmente pensa em Deus, imagina o Senhor, ora e fala com o Senhor, mas poucas vezes a gente tenta visualizar na nossa mente o que é o nosso Deus e o que Ele faz. A Bíblia insistentemente coloca Deus sentado num trono, para demonstrar que Ele governa. E se Ele governa porque Ele está no trono, então nós não temos o que temer. Estamos sendo ameaçados, por que o salmista manda que a gente busque o trono de Deus? Porque o simples ato de você levar os olhos aos céus e lembrar que Deus está num trono vai trazer para o seu coração um alívio tremendo de saber que este mundo não está sendo governado por homens, mas esse mundo, acima de tudo, é governado por Deus. Quem pode ameaçar aqueles a quem Deus ama e guarda? Ninguém pode. Mas só para alimentar o nosso coração, vamos ver os salmistas falando sobre isso. Salmo 9, versículo 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente.
Salmo 9, versículo 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Salmo 11, 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Salmo 45, 6, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Salmo 47, versículo 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmo 93, versículo 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 97, versículo 2, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 103, 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Vamos pular lá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 2, esse vocês conhecem de cor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 4, 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro na ocasião oportuna. É ou não é importante pensar em Deus como alguém que está no trono? Porque de fato Ele está no trono do universo. Ele reina sobre todas as coisas. E quando nós nos sentimos ameaçados por esse mundo, quando nós nos sentimos ameaçados por pessoas, quando nós nos sentimos ameaçados na nossa fé, por essa cultura, pela política, ou seja lá pelo que for, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos elevar os olhos aos céus e clamar pela fé ao Deus que está sentado no trono do universo, que Ele governa todas as coisas. A gente fica morrendo de medo de uma porção de coisas, né? A gente tem medo de quem pode roubar os bens que Deus nos deu e que a gente suou para ganhar. A gente tem medo de quem possa roubar o nosso país, por exemplo, fraudando urnas, coisas desse tipo. E a gente ouve esses comentários aí o tempo inteiro. Fake news, a gente não sabe mais em que acreditar. A gente fica cercado por muitas coisas que ameaçam a nossa vida, e isso tende a causar medo no nosso coração. Mas você que é um filho de Deus não pode sentir medo. Você que é um filho de Deus, você precisa elevar os olhos aos céus e clamar ao Deus que está sentado no trono, porque de lá Ele nos atende, Ele se inclina para ver o que se passa na terra, e Ele vela por aqueles que são seus. Então a intenção deste salmo é trazer para o nosso coração paz. A paz de saber que o Deus a quem nós servimos está no trono do universo e de lá Ele governa todas as coisas. E você não precisa se sentir ameaçado por esse mundo. Você precisa sim buscar a segurança que nós só podemos ter no trono de Deus. O livro de Apocalipse é o lugar onde você mais vai encontrar o trono de Deus. Mas não vou ler todos os textos aqui, senão a gente ia gastar muito tempo. Mas faça um teste em casa, procure a palavra trono de Deus no livro de Apocalipse. E sabe por que essa palavra aparece muitas vezes em Apocalipse? Porque Apocalipse é um livro escrito para a nossa época, para o nosso tempo. Foi João falando da parte de Jesus Cristo, preparando a igreja para aquilo que viria, para aquilo que nós estamos vivendo. E nesse sentido, João insistentemente, da parte de Deus, nos manda contemplar o trono do universo, o trono deste mundo, o trono desta terra, não pode suportar o trono do universo, que é o trono do nosso Deus. De lá Ele governa todas as coisas como Ele quer. E tudo que acontece, ainda que nos assuste, está debaixo do governo de Deus. Uma segunda oração que é feita nesse texto, não é apenas a busca pelo trono de Deus, mas quando você olha aí o versículo 2, você vai encontrar uma busca pela mão de Deus. E aí tem um aspecto muito interessante. Na cultura dos judeus daquela época, os servos, seja um soldado que servia a um determinado general, seja um escravo dentro de uma fazenda que tinha os seus senhores, mas naquela cultura, servos atendiam às ordens de seus chefes, às vezes apenas por um gesto. Então, quando os servos chegavam à presença do rei, eles não ficavam apenas com os ouvidos alertas para ouvir a ordem do rei. Eles ficavam com os olhos atentos nas mãos do seu rei, porque às vezes o rei dava uma ordem apenas com um gesto.
Então, isso era da cultura deles. Mas não apenas isso. Nessas culturas onde existiam esses senhores, reis, generais, era também da mão do general, era também na mão do rei que se aguardava o alimento, o sustento para a vida. Então se dizia, obviamente não é a própria mão que vai dar a comida, mas se dizia o seguinte: o nosso alimento, as nossas provisões dependem da mão do rei. Porque é a mão do rei que determina quantos quilos ou quantos litros de alimento será dado para cada um daqueles que estão sendo governados. É a mão do general que determina quantos ciclos de farinha cada um dos soldados iriam receber. Então eles estavam atentos, não apenas aos gestos, mas eles tinham também uma atitude de dependência da mão do rei. E não apenas isso, quem guardava, quem trazia proteção? A mão do rei. Então tinha uma outra expressão que era usada, que era a seguinte: nós estamos guardados pela mão do rei. Nós estamos debaixo da mão do rei. Isso significa o quê? Significa que o monarca dessa terra é quem nos guarda. É exatamente o sentimento que cada um dos súditos de Davi tinha. O sentimento de que a mão de Davi nos guarda. Porque é assim que pessoas que viviam dentro de um reino se relacionavam com o rei. Então essa expressão, a mão de Deus, ou a mão do rei, é uma expressão muito comum nas escrituras, e ela nos remete a pelo menos três coisas. Nos remetem à ordem, nos remete à provisão e nos remete à proteção. Então vejam só, o que o salmista está dizendo? Quando você se sentir ameaçado, busque o trono de Deus, porque é de lá que vem o socorro. Busque a mão de Deus, porque é a mão de Deus que é responsável por nos dirigir como servos que somos nesta vida. Porque é a mão de Deus que é responsável pelas provisões que eu preciso para sobreviver nessa vida. Porque é a mão de Deus que guarda a minha vida, o meu coração, a minha existência, a minha família. Então, quando o salmista se dirige a Deus, elevando os olhos aos céus, buscando o trono do Senhor, buscando a mão do Senhor, o que ele na realidade está pedindo é: Senhor, me dê direção. Senhor, supra as minhas necessidades. Senhor, me proteja. Irmãos, como nós precisamos da mão de Deus. Contra as ameaças que você sofre na sua vida, você precisa da mão de Deus. E a gente, com o tempo, a gente vai perdendo alguns hábitos nas nossas orações, e a gente vai orando diferente, às vezes até mecanicamente, e perde de vista de usar expressões que são tão ricas, e que são tão edificantes, e que são tão importantes para o nosso coração. E nós precisamos recuperar essa expressão nas nossas orações: Senhor, guarda-nos com a tua poderosa mão. Clamamos pela mão do Senhor, a mão do Senhor sobre os nossos negócios, a mão do Senhor sobre a nossa família. Senhor, põe tua mão sobre os nossos filhos. Senhor, põe tua mão sobre a nossa casa. Põe tua mão sobre o nosso trabalho. Senhor, estende sua mão sobre a igreja do Senhor, porque sem a mão do Senhor nós não podemos resistir. Ele é o rei, é da mão dele que vem para nós as ordens, o alimento, as provisões e a segurança. E isso é importante que a gente recupere na nossa vida. O livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 21, versículo 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, tudo que acontece na mais alta esfera do mundo, nos altos poderes, acontece de acordo com a mão do Senhor. Por isso que a própria palavra de Deus diz: quando homens perversos ascendem ao poder, é porque Deus quer julgar o seu povo. E quando homens tementes a Deus sobem ao poder, é porque Deus quer salvar o seu povo. Mas nem o perverso e nem o justo sobem ao poder se não for pela mão do Senhor. Então nós, como cristãos, servos do Senhor, nós temos que orar pelo quê? Nós temos que orar para que a mão do Senhor faça a vontade de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, onde quer que seja. Porque o que nós mais precisamos não é da nossa mão. O que nós mais precisamos é da mão do Senhor. Antigamente tinha um cântico que a gente cantava: segura na mão de Deus e vai. E a gente, depois de algum tempo que você começa a estudar a Bíblia, você descobre que a canção está errada, né? A música está errada, porque eu não tenho poder de segurar na mão do Senhor. Eu sou tão fraquinho que só Deus é quem pode realmente me
segurar. Então a gente deveria cantar assim: seguro na mão de Deus, eu vou. Porque é Deus que nos sustenta. E é isso que nós temos que clamar a Deus sempre: Senhor, nos segura em tuas mãos. Porque a mão do Senhor garante que a gente ande pelo caminho certo. Porque a mão do Senhor garante que a gente tenha tudo que a gente precisa. Porque a mão do Senhor garante que nenhum mal se atentará ou prosperará contra a vida dos seus. E é disso que nós precisamos, dessa confiança e dessa dependência da mão do Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele que nos sustenta. E você deve considerar isso: os olhos dos servos estão fitos na mão do Senhor. É isso que o salmista está orando. Então, quando você se sente ameaçado, como é que você lida com as ameaças? O salmista está nos ensinando: busque o trono de Deus, busque a mão do Senhor. E por último lugar, em último lugar, este salmo também nos ensina que nós devemos buscar a misericórdia e a graça do Senhor para as nossas vidas, sem as quais nós não podemos resistir. Versículos 3 e 4, observe aí, veja novamente o salmista falando: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nós só podemos resistir se Deus for misericordioso e gracioso para conosco. De outra sorte, nós estaremos perdidos. É isso que ele está falando. Se você pensar, por exemplo, nesse contexto de Neemias e Esdras que eu citei, eles estavam voltando daquele tempo de escravidão lá, eles foram exilados, eles passaram coisas terríveis, uma geração morreu lá, e quando eles voltaram, os que sobreviveram daqueles que foram, voltaram muito velhos. E os novos que vieram estavam indo aprendendo os caminhos do Senhor. E agora, cerca de 30 mil pessoas, é o que a estimativa diz a respeito da quantidade de pessoas que voltaram. Eles tinham que reconstruir uma nação com 30 mil pessoas. Parece muito, mas não é. 30 mil pessoas é 1/3 dos habitantes de Itapeva. E eles tinham que reconstruir toda a vida deles, toda a sociedade deles, com 30 mil pessoas. Era um grupo muito pequeno. Neemias, confiado no poder de Deus, junto com Esdras, eles voltaram. E eles começaram a fazer coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Como, por exemplo, reconstruir os muros de uma cidade inteira. Sem força, sem dinheiro, sem nada, sem ferramenta. Apenas com os braços e apenas com a disposição. Mas Deus estava sendo misericordioso com eles. Deus tocava no coração dos homens. Havia uma exploração abusiva dentro daquela sociedade de pessoas mais ricas contra aqueles que eram mais pobres, usando as pessoas, usura, cobrança abusiva de juros, gente da própria cidade de Jerusalém escravizando outros judeus. Mas Neemias pregou e Neemias falou, e esse povo teve o coração quebrantado, eles se arrependeram do que eles estavam fazendo, eles libertaram os escravos. Neemias foi usado por Deus durante todo aquele tempo que ele trabalhou ali, e Deus manifestou sua misericórdia e sua graça para reconstituir a vida daquelas pessoas. Eles não tiveram de maneira alguma nenhum tipo de vantagem humana, política ou de qualquer uma dessas fontes terrenas, mas eles tinham a seu favor a misericórdia e a graça do Senhor. Eles eram o povo mais fraco, mas desse povo mais fraco, Deus levantou um povo forte. Como também, quando você lembra a respeito do início da igreja, lá com os apóstolos, eram 11 homens, e depois 12 novamente. Homens pequenos, homens fracos, pescadores simples, e alguns até instruídos, mas poucos homens contra uma sociedade gigantesca, contra o mundo inteiro. Mas foi através da vida desses homens que se alimentavam em Cristo, se fortaleciam em Cristo, que Deus, por sua misericórdia, impactou o mundo e trouxe o evangelho até aqui, do outro lado do mundo. Por quê? Porque homens fracos, confiados na misericórdia e na graça de Deus, fazem coisas grandes e fortes. Então, quando o mundo te ameaça, você precisa lembrar da história do povo de Deus. A história do povo de Deus sempre foi realizada por gente fraca, contando com a misericórdia e com o favor de Deus. Então não é porque um mundo forte, uma cultura forte, aparentemente indestrutível, tenta reconstruir a identidade do seu filho, tenta reconstruir a identidade da família, tenta reconstruir uma sociedade,
que nós seremos derrotados, porque nós não lutamos na nossa força, mas nós dependemos da misericórdia e da graça do Senhor, e é Ele que nos sustenta. Então, quando você se sente ameaçado, você precisa lembrar que você tem um Deus misericordioso e gracioso a seu favor. Mesmo quando você se sente massacrado pelos seus próprios erros, você tem um Deus misericordioso e gracioso a seu favor. E é na confiança desse Deus e não nos seus méritos que você deve continuar caminhando, dependendo e confiando nele todos os dias. Se você lembrar da própria história do Senhor Jesus, e é para ela que esse texto nos aponta, porque Ele é aquele que se assenta no trono de Deus, porque Ele é a mão de Deus presente na nossa história, porque Ele é a fonte de misericórdia e graça. Se você lembrar dele, Isaías 53, versículo 3, diz a respeito dele que ele não tinha formosura. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Dele não fizeram caso, ignoraram. Mas foi exatamente através dele que nós fomos salvos. E quando ele foi crucificado naquela cruz de forma horrenda, de forma vergonhosa aos olhos dos homens, esta terra tremeu, o sol se escureceu, e Deus manifestou na criação sua manifestação de poder, para que todo homem soubesse que aquele era o Filho de Deus. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado junto ao trono de Deus, e nós sabemos disso, você sabe disso, então não há por que temer as ameaças dos homens, porque este Cristo, misericordiosamente, graciosamente, Ele morreu por mim e por você. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas. Ou seja, o Deus que entregou o Filho dele para morrer por mim e por você, vai nos deixar morrer nas mãos do escárnio e da zombaria deste tempo? Não vai, irmãos. A igreja do Senhor precisa lembrar disso. Quando formos ameaçados no nosso jeito de viver, na nossa fé, nas nossas crenças, nas nossas convicções, nós precisamos buscar o trono de Deus, nós precisamos buscar a mão de Deus, nós precisamos confiar na misericórdia do Senhor. Normalmente a gente tem aquele sentimento de pequenez. Nós somos pequenos demais, pastor. O que nós somos diante de uma cidade como Itapeva? Eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 1, de versículo 26 a 31. Irmãos, imagine que não é Paulo falando com a igreja de Corinto. Imagine que Deus está falando conosco aqui em Itapeva. Veja. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Misericórdia e graça é o que nós precisamos. Só. Porque todo o poder pertence a Deus. Porque em Deus nós faremos proezas. Porque o Senhor é o braço forte do seu povo. Então eu gostaria de encerrar nesta manhã dizendo: se você se sente ameaçado, seja pelas notícias, seja pelas circunstâncias, seja por problemas familiares, seja pela cultura do nosso tempo, seja por algum problema que você está passando, lembre de elevar os olhos aos céus. Busque o trono de Deus pela fé. É o lugar de buscarmos socorro. Busque a mão do Senhor, porque é a mão do Senhor que nos dá direção, é a mão do Senhor que nos sustenta, é a mão do Senhor que nos guarda. E confie na misericórdia e na graça do Senhor. É assim que nós atravessamos e enfrentamos as ameaças desse mundo. E Deus nos ajude. Este é um dia de muitos sentimentos no nosso coração, no coração dos brasileiros. Porque de alguma maneira, nós estamos vendo todas essas coisas que nós acabamos de ler no nosso solo, na nossa pátria. Mas o que nós mais podemos fazer, além do voto, que é algo particular de cada um, o que nós mais podemos fazer de fato é orarmos e intercedermos a Deus,
pela nossa nação, pela nação que nós amamos, que é a nossa pátria, o nosso solo. Infelizmente tem sido extremamente contaminada com culturas que são avessas à palavra de Deus. E embora nós nos sintamos um povo pequeno e fraco, nós servimos a um Deus grande e poderoso. E esta nação também está nas mãos do Senhor. E nós busquemos o seu trono, a sua mão, e confiemos na sua graça e na sua misericórdia. Vamos ficar em pé, nós vamos...